No vídeo de hoje, os impactos para a dupla Grenal e para o Juventude da tragédia do Rio Grande do Sul. É o momento de parar o brasileiro? Porque o nosso calendário é uma rodovia sem acostamento, não tem margem para manobrar. Quando acontece uma catástrofe humanitária como a do Rio Grande do Sul, e aí? O que vai ser feito, né, com esses três times? Não tem como treinar, não tem como jogar, não tem como viajar, não tem como receber ninguém. E aí? Quando as águas vão baixar? Quando as cidades do Rio Grande do Sul vão voltar à normalidade? À normalidade? Tem bairros, tem cidades inteiras alagadas. Tem cidade do Rio Grande do Sul, Eldorado do Sul, por exemplo, com 100% do seu território urbano alagado. Existem bairros completamente destruídos em cidades da região metropolitana. Então, o tempo hoje abriu em Porto Alegre, amanheceu com um lindo sol, como aqui em São Paulo. Ótimo, uma grande notícia. Mas o Guaíba ainda está acima de 5 metros. Não vai ser do dia para a noite essa reconstrução. E como é que fica o futebol? Como é que fica o calendário? Nós vamos falar sobre isso aqui. Bom, e eu vou falar um pouquinho do que tenho achado, né, da cobertura e dos debates sobre a tragédia. Vou fazer uma nota pessoal aqui também, esse canal, muitas vezes ele vai além da esfera esportiva e o nosso público já está acostumado com isso e até nos estimula a fazer mais, para ser justo. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vem rumo a 200 mil inscritos por aqui. Bom, eu tenho 4 recados hoje. Peço que vocês tenham paciência. Um deles é sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Então o vídeo hoje ele é atípico, tá? Ele é diferente. Então vamos lá. Primeiro recado. Hoje tem Santos e Guarani, meu palpite é a vitória do Santos. Link do Aposta Ganha no primeiro comentário para você dar o seu palpite também com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, hoje é a primeira segunda-feira do mês. Tem Jorge Igor Responde exclusivo para os membros do canal. Então eu vou colocar agora o post para você mandar a sua pergunta na timeline, vai aparecer só para os membros esse post, e hoje às 8 da noite o vídeo vai estar disponível. Se você não é membro, vire agora, clique no botãozinho. Terceiro recado, nesta semana, live com a Paola Colar, uma aula de graça para todo mundo sobre como viver do digital. É possível viver do trabalho na internet? Sim. E a gente quer você assistindo a essa live. Vamos passar para você o local, o horário, tudo certinho. A gente só quer que você entre no grupo e lá a gente vai te mandando todas as informações. Você só vai ter o trabalho de clicar no link que está na descrição. Só isso. E o resto é com a gente. Beleza? Link na descrição deste vídeo. O quarto recado eu vou passar já já. Mas eu quero falar aqui do que isso representa esportivamente, toda essa catástrofe, para a dupla Grenal e para o Juventude. Eles disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. As partidas estão sendo adiadas, então não jogaram nesse fim de semana, não jogarão, aí o caso da dupla Grenal, no meio de semana, porque os jogos da Libertadores e da Sul-Americana foram adiados, o Inter pegaria o Tomaiapo, o Grêmio pegaria o Achipato, os dois fora de casa, mas não tem nem como sair. Não tem como sair de Porto Alegre, porque o aeroporto Salgado Filho está fechado pelo menos até sexta-feira. O aeroporto foi inundado, a arena do Grêmio foi inundada, o Beira-Rio, o CT do Inter com água quase do teto. Os caras ontem foram saquear a arena do Grêmio, ontem à tarde, a loja do Grêmio. E ontem à noite, no momento em que eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, saiu a notícia de que os seguranças da arena estavam tentando conter invasores, gente que estava tentando invadir as dependências, os corredores, os escritórios da arena do Grêmio. Mas assim, o ser humano, alguns seres humanos, nessa hora, eles são qualquer coisa menos humanos, né? Tinha gente assaltando dono de barco e dono de jet ski que estava fazendo resgate. Não é nem só cobrar R$ 500 para fazer o resgate com o seu próprio barco. É assaltar quem está indo lá de maneira generosa, voluntária, salvar crianças, idosos, gente com respirador, gente de cadeira de roda, famílias, mulheres grávidas. É esse o nível do negócio. E aí a gente olha para a rede social e vê por que existem alguns debates. A gente chega ao cúmulo. Cara, é muito difícil. A gente chega ao cúmulo de ver na rede social gente instruída, gente em tese, instruída, esclarecida, preparada, fazendo disputa de tragédia. Não, porque a tragédia da minha região foi maior do que a sua. Porque a tragédia da minha região não teve repercussão, então por que a sua tem que ter?
Porque a tragédia da minha região não apareceu no principal jornal da TV aberta, por que a sua tem que aparecer? Nós chegamos nesse nível. Nós chegamos no nível da rede social, que é o esgoto, e não seja tragado para o esgoto. Não leia determinado tipo de conteúdo. Existe agora na rede social, no Twitter, por exemplo, no X, você abre a timeline e a primeira coisa que é mostrada para você não é a sequência de posts das pessoas que você segue. É aquela outra lá do descobrir, sei lá, que aparece que você vai rolando a timeline e vai aparecendo, vão sendo indicados para você pelo algoritmo posts de gente que você não segue. E gente que eu não quero fazer a mínima questão de seguir, de ler. Só que aí você acaba não percebendo e você vai lendo um monte de coisa que vem do esgoto. E aí você não pode ser tragado para esse esgoto, responder, interagir, e isso vai te provocar raiva, isso vai... Não faça isso. Gente comemorando porque a loja da Havan tá com água do teto. Olha, a enchente pelo menos fez alguma coisa boa. Não, não fez. Porque quando fecha uma loja, o empresário, o dono da loja, o dono da rede, que é uma rede imensa, o abalo para ele é mínimo. O abalo é para o funcionário, que pode perder o seu emprego, que depende daquele salário. Então esse é um pensamento idiota, é um pensamento burro. Mas o debate brasileiro, o debate político por aqui, o debate de rede social, ele é permeado pela burrice. A burrice ela está ali, presente em todos os pontos do debate público no Brasil. E existe, mais do que a presença da burrice, o orgulho de ser idiota. O cara bate no peito, sou burro mesmo. E faço questão de mostrar isso para o Brasil. Chegamos ao cúmulo do debate atingir o nível de votaram no candidato X, bem feito. Eu não sei, cara, eu não sei o que as pessoas viraram. O que o ser humano virou, cara? O que a rede social virou? E repito, gente instruída. Isso não parte só de pessoas sem formação, sem base, não, sem base educacional, não. Gente instruída, gente formada, jornalista. Que se orgulha de... Não, é isso mesmo. Não é hora disso, gente. Não é hora desse tipo de debate. A hora é de ajudar. A hora é de unir forças. A hora é de prestar solidariedade. E aí nós vamos chegar também na hora de cobrar as autoridades. Por que não fizeram? O que estão fazendo? O que farão? É assim que a gente vai construir uma sociedade. Mas a sociedade brasileira está sendo construída na base da divisão, estimulada por quem está no topo dessa construção, que são os políticos. Abaixo deles, alguns formadores de opinião, que fazem isso genuinamente ou não. Eu não sei. Que fazem isso por ideologia ou pela ideologia do bolso. Eu não sei. Mas estimulam toda essa divisão. E o caldo que temos é esse aí. Ao invés de prestar solidariedade, a gente vê primeiro, tá do meu lado? Pensa como eu? Votou como eu? Tem a mesma ideologia que a minha? Tem a mesma origem? Tá, deixa eu analisar para ver se eu vou prestar solidariedade ou não. É nesse nível que a gente chegou. Bom, antes de falar mais um pouco sobre calendário, eu quero falar um pouquinho do que foi dito no vídeo de ontem. Estou me contendo muito, viu? Muito. Para não dizer tudo que penso aqui. Antes de falar sobre cobertura. Vou dizer uma coisa aqui que não é muito fácil para mim na posição que estou. Porque eu estou desse lado da câmera. Mas eu acho que as empresas de comunicação de abrangência nacional, eu não estou falando da Gaúcha, da Guaíba, do Correio do Povo, da Zero Hora, não é disso que estou falando, da Record Rio Grande do Sul, que ontem passou o domingo todo fazendo a programação dedicada a chuvas e liderando a audiência. Não é desses grupos que eu estou falando dos grupos de abrangência no país inteiro. Eu acho que ao final dessa tragédia, todo mundo deveria sentar numa sala, rever o que fez e onde errou. Uma tragédia como essa merece atenção total e irrestrita do país inteiro.
Eu sei que houve outros eventos, eu não vou chegar aqui demonizando evento A, evento B, o show A, o show B, não é o caso. Não é o caso. Mas acho que a gente não pode inverter prioridades. Uma tragédia, uma catástrofe, ela sempre deve ser a prioridade numa cobertura abrangente, jornalística. Ela sempre deve estar ocupando o maior destaque das capas, mesmo que essa tragédia não seja em São Paulo nem no Rio de Janeiro. O Brasil não se resume a São Paulo e Rio de Janeiro. Acho que fica essa reflexão. E todo mundo, quando ouvir as críticas que tem ouvido sobre isso nesse momento, precisa parar, ter a humildade de ouvir o que o público está dizendo e pensar, será que a gente podia fazer diferente? Eu acho que podia. De maneira elegante, é o máximo que posso dizer. Bom, ontem eu fiz aqui um vídeo estimulando as pessoas a procurarem instituições confiáveis, instituições que possam receber doações e fazer essas doações chegarem ao povo do Rio Grande do Sul. E eu mesmo fiz esse exercício ontem. Depois de estimulá-los a fazer isso, ontem eu fui à igreja, como vou à igreja em todos os domingos, e aliás, para a decepção de alguns, é uma igreja evangélica, e para a decepção de alguns, o sermão de ontem, a pregação de ontem, a palavra ministrada ontem, não teve nada a ver com o show da Madonna, porque também a rede social, a bolha de rede social, cria essa divisão entre cristãos e não cristãos, evangélicos, católicos, umbandistas, candoblecistas, ateus, agnósticos, e essa divisão nunca deveria existir, nunca. A gente nunca deveria discriminar as pessoas por crerem ou não crerem em algo. Ou aqui na minha casa só entrarão cristãos. Entra ateu na minha casa, se você quer saber. Frequenta a minha casa. Nós somos irmãos, a gente não precisa segregar pelas nossas crenças. Mas ontem, alguns em redes sociais diziam, nossos evangélicos nesse domingo, os sermãos todos serão sobre a Madonna, eles estão descontrolados. Bom, para decepção de alguns, na minha igreja ontem, nós não gastamos um segundo para falar disso. Nós passamos a nossa manhã louvando ao Senhor e orando pelos irmãos do Rio Grande do Sul. Foi isso que fizemos. Então tem muita gente que fala das igrejas sem ter a mínima noção do que está falando. E ontem, na igreja que eu frequento, eu fui apresentado à Visão Mundial. Eu fui apresentado a essa instituição que está organizando doações para o Rio Grande do Sul com foco nas crianças. E por que foco nas crianças? As crianças, elas estão várias em abrigos, aquelas que foram resgatadas, porque há várias desaparecidas. Nós estamos falando em cerca de 100 mil pessoas desaparecidas. E eu não quero nem chegar ao ponto de tratar dos corpos boiando, eu não quero nem chegar, né, em tudo aquilo que a gente já ouviu do fim de semana. Eu não preciso nem revisitar isso. Mas nós temos muitas crianças em abrigos que ficarão várias semanas longe da escola, longe de casa, longe dos seus quartos e longe, algumas delas, dos pais. Tem criança resgatada em abrigo que não sabe onde está o pai, onde está a mãe, nesse momento. Então a Visão Mundial, ela tem um foco nas crianças nesse momento e as doações ela está recebendo e montando kits para crianças, kits de entretenimento, kits de alimentos, kits diversos para essas crianças no Rio Grande do Sul. Eu vou deixar do final deste vídeo um vídeo que mostra o trabalho da Visão Mundial lá no Rio Grande do Sul. E vou deixar na descrição do vídeo de hoje o Pix, que é sos@visãomundial.org. sos@visãomundial.org. Doe qualquer valor, o que for possível, o que tiver dentro da sua realidade, aquilo que o seu coração determinar. Mas doe, porque cada ajuda é importante, vindo de qualquer lugar do Brasil. Nós somos um povo generoso, nós não somos esse povo da rede social. Esse povo da rede social é uma bolha. Esse povo da rede social, ele não está na rua, ele é isso aqui, perto da generosidade e do amor verdadeiro, não do amor de eleição, do amor verdadeiro que está aí dentro do coração de cada brasileiro. sos@visãomundial.org. É a chave Pix para você fazer a sua doação de qualquer valor, ok? Visão Mundial é a instituição que eu estou indicando no final do vídeo. Eu vou deixar um vídeo que mostra o trabalho que está sendo feito nesse momento. E para fechar, falando de futebol, nós temos aqui marcado para o sábado que vem Atlético Mineiro e Grêmio, em Belo Horizonte. Nós temos marcado até agora, do site da CBF, para
segunda-feira, dia 13, o clássico Inter e Juventude do Beira-Rio. Acho muito possível que essas partidas também sejam adiadas. E aí nós já estamos falando de jogo de Copa do Brasil, nós já estamos falando de Grêmio e Criciúma nesse fim de semana, Juventude e Atlético Goianiense, que também não foi jogado, e nós estamos falando do jogo do Inter, que também foi adiado contra o Cruzeiro. Você clica no site da CBF nesses jogos e lá você acha da tabela alteração. Aí você clica em detalhes do jogo, vê as alterações e diz a definir. Adiamento por força maior, considerando os eventos climáticos. O ponto é, essas equipes estão tendo dificuldades para treinar, para tocar o seu dia a dia. Vários jogadores estão envolvidos em ações de resgate, em ações de distribuição de alimentos. A vida parou. O futebol parou. O dia a dia de treinos parou. E isso vai comprometer em algum nível a temporada do Inter, a temporada do Grêmio e a temporada do Juventude. Não tenham dúvida disso. E eu me pergunto até quando essa situação vai durar no Rio Grande do Sul, porque hoje saiu o sol, lindo como saiu aqui em São Paulo. Eu vi a foto lá em Porto Alegre pela manhã. Uma excelente notícia. Agora, vai demorar para essa água baixar, porque o Guaíba ainda está acima dos 5,20 metros. Vai demorar. Vai demorar para que algumas cidades e bairros sejam reconstruídos. Gente, tem bairro destruído inteiro. Tem bairro que acabou. Acabou. Então é um processo de reconstrução que vai demorar. CT alagado, estádio alagado, vai demorar. O aeroporto só reabre na sexta, se reabrir. Vai demorar. Muito provavelmente os jogos da próxima rodada serão adiados também. Vai se acumular um alto número de partidas adiadas. E o que vai ser feito desses 3 times no Campeonato Brasileiro, eu não sei. Eu não acredito que a CBF tenha pensado em algum plano B, plano C, caso essa situação perdure por mais tempo. Não acredito, porque a CBF não tem o mínimo de capacidade de planejamento. A CBF do Edinaldo? A CBF do Edinaldo não existe, gente. Eu não acredito. Então temo, de verdade, que Inter, Juventude e Grêmio não consigam cumprir o calendário de jogos. Ou tenham que cumpri-lo de forma irracional, jogando a cada 2 dias, quando tudo voltar ao normal, sabe-se lá quando vai voltar. Então eu acho que é o caso, sim, não de tomar essa decisão imediatamente, mas de discutir essa decisão. Talvez paralisar o Campeonato Brasileiro. Porque não é... Aí as pessoas, caramba, é difícil, a gente tem que desenhar algumas coisas, né? Mas por que não parou o campeonato quando aconteceu a tragédia tal? Perceba, a capital, a cidade do Inter e do Grêmio, ela está submersa. Vocês conseguiram entender? Assim, tem água aqui, ó, no centro, nas ruas, o estádio. Tá tudo, galera, tá tudo alagado. Não é um deslizamento de terra que tem uma duração que é trágico, que é avassalador, que leva vidas, que destrói vidas, mas ele é algo específico de uma região da cidade, ele provoca aquele dano naquela região da cidade, e quando o tempo reabre, você remove os escombros, acha os corpos e a vida segue dali. Não, nós estamos falando, não é de uma cidade só do Porto Alegre, nós estamos falando de um estado praticamente inteiro com água do teto das casas, galera. É desse nível o negócio. Não é normal. Então, quando a gente fala na possibilidade de adiamento, nós estamos falando de uma catástrofe. Se você não sabe o que significa catástrofe, procure no dicionário. Tenta pegar um pouquinho de inteligência, ao invés de ir para o debate burro na rede social. Tenta ler um pouquinho, tenta saber um pouquinho do que você está falando. Então eu acho que a CBF deveria sim pensar nessa possibilidade caso a situação dure mais tempo. Eu torço para que não dure, eu torço para que se resolva imediatamente, mas como sou um jornalista esportivo, não posso deixar de observar o reflexo disso no futebol. E não são só os 3 afetados, os seus adversários também, que também vão ter jogos adiados, jogos que vão se acavalar e não temos brecha de calendário para pagar isso tudo. Será que nós vamos ter que terminar o campeonato depois, como aconteceu com o campeonato do ano passado? Ir até o meio de dezembro, ir até o Natal? E alguma federação no ano que vem vai abrir mão de alguma data do campeonato estadual? Você acha que a Federação Gaúcha vai abrir mão de alguma data do gauchão? Você acha mesmo? Enfim,
O momento é muito preocupante. Deixo vocês agora com o vídeo da Visão Mundial e um pouco do trabalho que está sendo feito nesse momento e estimulo você, encorajo você a fazer a sua doação, a se juntar nessa corrente do bem, nessa corrente de amor de verdade por essas pessoas que estão sofrendo nesse momento. sos@visãomundial.org é a chave para você fazer a sua doação. Fique com o vídeo aí. Boa segunda-feira para todo mundo. Seguimos orando pelos irmãos gaúchos para que essa água baixe rapidamente. Juízo e tchau. Eu não tinha visto aí numa enchente de criança. Se eu demorasse um pouco mais, a água ia me pegar. Eu tive que correr. Foi terrível. Dali um pouco minha mãe me ligou, que era para ir correndo para casa, que a água estava chegando na minha casa. Cheguei em casa, tirei um pouco de roupa e não deu para tirar mais nada, perdemos tudo, né? O Vale do Taquari é conhecido por ser um dos vales mais férteis do mundo. Infelizmente, a fúria do rio avançou então nos territórios aqui. Foi um episódio muito triste da nossa história. Nós, na verdade, passamos uma noite, dá para dizer, de terror, né, no sul. Que nós não imaginávamos que iam passar pelo que passamos. E, infelizmente, a nossa cidade foi praticamente destruída. Nós, na minha casa, eu nunca imaginei que ia chegar água, não esperava. E tivemos que, meio da noite, abandonar tudo, correr e deixar tudo para trás e salvar somente as crianças e os cachorros. A água invadindo, a gente tendo que subir na igreja, pessoas pedindo socorro e a gente não tendo como ajudar. Tava muito ruim. Naquele dia eu nem consegui dormir. Nós viemos para cá com uma equipe da prefeitura, na verdade, voluntários já. E aos poucos a gente foi organizando. Nós temos aqui 160 pessoas. A gente demorou para saber o que fazer, porque eles estão aqui porque não tem mais casa, não tem para onde voltar. Nessa ação específica de hoje, em comemoração ao Dia das Crianças, a Visão Mundial fez uma ação de entrega de 200 kits, os kits de ternura, né, com brinquedos voltados à pedagogia de emergência, né, ali na igreja e também no abrigo no Parque Cinquentenário, que é onde tem no momento 47 crianças desabrigadas, estão morando temporariamente lá em situação de vulnerabilidade social. Sentisse um pouquinho as crianças abraçadas, felizes, com uma lembrança. E diga-se passagem, uma lembrança que para elas, muitas delas não tem nada. Ver o sorriso no rosto dessas crianças não tem nada que pague. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Visão Mundial e todos os seus colaboradores dentro desse projeto. As crianças felizes nos alegram também. Deus abençoe. Eu senti muita alegria. Fazia tempo que eu não me sentia muito bem. Tudo que aconteceu. Para nós é o combustível que estava precisando, entendeu? Se não fosse vocês, voluntário, ajuda, nós estaríamos, cada vez mais triste, não teria ânimo para recomeçar de novo. É que quando tu vê o teu filho feliz, você fica feliz, né? Então o sorriso dele é um sorriso nosso, né? Eu ganhei chocolate, muito chocolate, muito chocolate. Isso, mais isso, que eu já pintei um pouco. Foi muito bom ver ele feliz, porque ele só quer ficar lá deitado, mexendo no telefone, ele não quer sair brincar, nada, né? Mas hoje pra ele foi muito bom. Lembrar um pouco do que é uma infância um pouco normal, né, de uma forma lúdica. Só agradecer à Visão Mundial e demais colaboradores pelo trabalho aqui que está sendo feito.